A principal contribuição de Platão para a filosofia é sua teoria das formas, ou ideias, que aborda a natureza da realidade e do conhecimento. De acordo com Platão, o mundo físico que experimentamos por meio de nossos sentidos é apenas uma sombra ou uma mera reflexão de uma realidade superior e imutável. Essa realidade superior consiste nas formas, ideais eternos e perfeitos que existem independentemente do mundo material. Por exemplo, embora possamos encontrar muitas instâncias de coisas bonitas no mundo físico, todas elas são imperfeitas e transitórias. No entanto, no reino das formas, existe a forma perfeita da beleza, que transcende qualquer manifestação física da beleza. Da mesma forma, existem formas para a justiça, bondade, igualdade e todos os outros conceitos ou propriedades que encontramos na vida. O mundo das formas é acessível apenas pela mente, e não pelos sentidos. Platão argumentava que o conhecimento não é derivado da experiência sensorial, mas do insight intelectual nas formas. Assim, sua epistemologia, ou teoria do conhecimento, estava fundamentada na crença de que o verdadeiro conhecimento é uma forma de recordação. Como a alma possui um conhecimento prévio das formas, Platão sugeria que aprender é essencialmente o processo de recordar o conhecimento que a alma possuía antes de nascer no corpo. Uma das metáforas mais famosas da filosofia ocidental vem de A República, onde Platão apresenta a alegoria da caverna. Nessa alegoria, Platão descreve prisioneiros que foram acorrentados em uma caverna escura durante toda a sua vida, sendo capazes de ver apenas as sombras projetadas na parede por objetos atrás deles. Para os prisioneiros, essas sombras são a única realidade que conhecem. No entanto, um prisioneiro escapa e vê o mundo exterior, percebendo que as sombras eram meras ilusões, e não a verdadeira fonte da realidade. Essa alegoria serve como uma metáfora para a condição humana. A caverna representa o mundo físico, que é enganoso e ilusório. As sombras representam as imagens e percepções que vemos com nossos sentidos, enquanto a jornada para fora da caverna simboliza o caminho do filósofo para o conhecimento e a iluminação. A fuga da caverna simboliza a ascensão do filósofo para o reino das formas, onde o verdadeiro conhecimento e entendimento podem ser encontrados. A filosofia de Platão também inclui uma compreensão profunda da alma. Em sua visão, a alma é imortal e dividida em três partes: a racional, a espirituosa e a apetitiva. A parte racional busca o conhecimento e a sabedoria. A parte espirituosa é responsável pelas emoções, como coragem e ambição, e a parte apetitiva deseja prazeres físicos. Platão acreditava que a função mais elevada da alma é buscar o conhecimento e se alinhar com o reino das formas. Quando a alma está corretamente ordenada, a parte racional governa as outras duas partes, garantindo harmonia e equilíbrio. Em contraste, quando a alma está desordenada, as partes apetitiva e espirituosa dominam, levando à corrupção moral e à busca por desejos baixos. A imortalidade da alma, segundo Platão, significa que ela passa por um ciclo de renascimentos. Após a morte, a alma deixa o corpo e entra em um novo, continuando sua jornada até atingir o mais alto nível de sabedoria e entendimento. A filosofia política de Platão é mais plenamente articulada em sua obra A República. Nessa obra, Platão explora a natureza da justiça e do Estado ideal. Ele argumenta que a justiça no indivíduo se reflete na justiça no Estado, e que o melhor Estado é aquele que reflete a harmonia da alma, com cada parte desempenhando sua função adequada. O Estado ideal de Platão é governado por reis filósofos, indivíduos que possuem tanto a sabedoria quanto o caráter moral necessários para governar com justiça. Esses governantes são educados em filosofia e nas ciências, garantindo que compreendam a verdadeira natureza do mundo e das formas, particularmente a forma do bem. Em seu modelo de Estado, Platão divide a sociedade em três classes: os governantes, reis filósofos, os auxiliares, soldados e protetores, e os produtores, agricultores, artesãos e comerciantes. Cada classe tem um papel específico a desempenhar para garantir a harmonia do Estado. Os governantes governam com base no conhecimento e na razão, os auxiliares defendem o Estado e os produtores fornecem as necessidades materiais da sociedade. A visão de Platão para o Estado ideal também inclui a ideia de uma sociedade comunal, na qual a família e a propriedade privada são abolidas para a classe governante, a fim de garantir que suas decisões sejam tomadas com o bem-estar do Estado em mente, e não por interesse pessoal. As ideias de Platão sobre a educação são centrais em sua filosofia, particularmente em termos de como os indivíduos podem alcançar o conhecimento e a virtude. Para Platão, a educação não era simplesmente um meio de adquirir habilidades técnicas ou conhecimento factual, mas sim uma maneira de cultivar a alma e preparar os indivíduos para participar da sociedade. Em A República, Platão descreve um sistema educacional detalhado projetado para ajudar os indivíduos a ascender da ignorância para o conhecimento, permitindo-lhes entender as verdades mais altas, as formas. Sua teoria educacional enfatiza a importância tanto do treinamento físico quanto intelectual. Platão defendia um currículo rigoroso que começaria com educação básica em matemática, música e ginástica. O estudo da matemática, em particular, tinha um lugar especial em sua filosofia, pois ele acreditava que ela treinava a mente para pensar abstratamente e logicamente, ajudando os indivíduos a contemplar a natureza da realidade além do mundo sensorial. A progressão da educação culminava no estudo da filosofia, particularmente o conhecimento do bem, que era visto como o objetivo supremo da vida humana.
humana. Para Platão, o objetivo da educação não era apenas fomentar a expertise técnica, mas produzir cidadãos capazes de entender a verdadeira natureza da justiça, sabedoria e virtude. Embora Platão seja frequentemente associado à sua visão do rei filósofo e do governo aristocrático ideal, suas visões sobre a democracia, particularmente em A República, são mais críticas. Platão via a democracia, no contexto ateniense de sua época, como uma forma de governo propensa ao caos e à corrupção. Ele acreditava que a democracia, que permitia o governo pelo povo, poderia levar ao surgimento de demagogos, líderes que manipulam a opinião pública para seu próprio benefício, em vez de governar com base no conhecimento ou na virtude. A crítica de Platão à democracia gira em torno da ideia de que a maioria das pessoas não é capaz de governar com sabedoria, pois carecem da educação, razão e compreensão necessárias para tomar decisões que beneficiem o todo da sociedade. Em uma democracia, as decisões são tomadas com base na opinião popular, que Platão argumentava ser muitas vezes movida pela ignorância, emoção ou interesse próprio. Ele sustentava que apenas aqueles que têm conhecimento das formas e do bem, os filósofos, são aptos a governar. Assim, Platão via a democracia como um sistema que facilmente poderia degenerar em tirania, pois as massas, carentes de sabedoria, poderiam eventualmente permitir que um tirano tomasse o poder sob a fachada de servir aos interesses do povo. A filosofia ética de Platão está fundamentada em sua crença metafísica nas formas, particularmente na forma do bem. O bem é a mais alta de todas as formas e é a fonte de todas as outras formas. Em A República, Platão descreve o bem como o sol que ilumina e dá vida a todas as coisas. É o princípio final, a mais alta realidade que guia o filósofo em direção à sabedoria, virtude e conhecimento. A teoria ética de Platão enfatiza a importância do conhecimento na conquista da virtude. Para Platão, a virtude não é uma questão de seguir regras ou comandos, mas de saber o que é realmente bom. Nesse sentido, a ética de Platão pode ser vista como uma extensão de sua epistemologia. Somente aqueles que conhecem o bem podem agir de acordo com ele. A influência de Platão na história da filosofia é monumental. Seu desenvolvimento de um sistema de pensamento que enfatiza o raciocínio abstrato e a busca por verdades universais forneceu uma base para grande parte da filosofia ocidental. Suas obras prepararam o terreno para pensadores posteriores, incluindo Aristóteles, que foi seu aluno, e seus diálogos têm permanecido uma fonte de inspiração intelectual por séculos. Mesmo na era moderna, a filosofia de Platão teve um impacto duradouro. Suas ideias influenciaram filósofos tão diversos quanto Immanuel Kant, que se atraiu pela estrutura metafísica de Platão, e René Descartes, cuja famosa frase cogito ergo sum, penso logo existo, ressoa com a ênfase de Platão na razão como a base do conhecimento. A relevância duradoura das ideias de Platão continua a moldar a filosofia contemporânea, com discussões sobre justiça, ética e a natureza da realidade frequentemente retornando às raízes que ele plantou. As ideias de Platão tiveram um impacto profundo e duradouro no desenvolvimento da filosofia ocidental. Sua noção das formas influenciou pensadores subsequentes, incluindo neoplatonistas como Plotino, que desenvolveu sua própria interpretação do sistema metafísico de Platão. A ideia da alma imortal e a importância da razão e do conhecimento na conquista de uma vida virtuosa também se tornou um tema central na teologia cristã, particularmente nos escritos de Agostinho. A influência de Platão vai além da filosofia, tocando áreas tão diversas quanto teologia, psicologia, literatura e ciência política. Suas obras inspiraram incontáveis filósofos, escritores e pensadores, e sua visão do estado ideal e a busca pela sabedoria continuam a servir como guia para aqueles que buscam compreender os significados mais profundos da existência e da natureza humana.